O filme de terror, A Freira, muita gente saiu do cinema bem assustada, não é? Mas e se por trás de todo aquele horror na tela existissem eventos que realmente aconteceram? Vamos mergulhar nessa história para separar o que é real e o que é ficção. Bom, quem acompanha o universo de Invocação do Mal já sabe que os filmes são baseados em investigações paranormais de verdade. Mas essa freira demoníaca, especificamente, de onde ela veio? A resposta, como em quase todos esses casos, nos leva de volta para os arquivos de um casal muito famoso, os pesquisadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Então, vamos começar por eles. Para a gente entender a história, primeiro a gente precisa saber quem eram as pessoas que documentaram tudo isso. Eles eram uma dupla, digamos, única. De um lado, o Ed, que se dizia um demonologista. Ele era o cara mais teórico, que estudava os casos. Do outro, a Lorraine, que se dizia clarividente. Ela era tipo o radar humano da dupla, usando as supostas visões para guiar as investigações. A própria Lorraine resumiu bem o trabalho deles numa entrevista. Ela disse: "Nosso trabalho é entrar, avaliar o que está acontecendo, documentar e depois entregar às autoridades da igreja." Eles se viam como uma espécie de coletores de evidências do sobrenatural. Ok, mas e a freira? De onde saiu essa imagem tão forte? A primeira pista, curiosamente, não está na Romênia, como o filme mostra. Na verdade, a gente precisa ir para a Inglaterra. Nos anos 70, os Warren investigaram a reitoria de Borley, um lugar que já tinha uma fama bem sinistra. A lenda local falava sobre uma freira que teria sido emparedada, sabe? Enterrada viva ali mesmo, por ter se envolvido com um padre. E foi lá que a Lorraine teria dito que sentia a presença de uma freira. Eles até tiraram uma foto do que eles juravam ser o fantasma dela. O genro dos Warren, Tony Spera, meio que entregou o jogo de como isso funciona em Hollywood. Ele disse: "Acho que Hollywood pega pedaços de histórias diferentes e os junta. Eles não poderiam simplesmente ter inventado a freira do nada." É uma ótima pista. Mas essa lenda da freira fantasma é só uma parte da inspiração. A outra vem de um caso bem perturbador de um homem supostamente possuído, que no filme a gente conhece pelo apelido de Frenchie. O nome verdadeiro dele era Maurice Theriot. E o que os Warren diziam que acontecia durante a possessão dele era, olha, de arrepiar. Eles falavam de sangue saindo dos olhos e até cruzes que apareciam misteriosamente marcadas na pele dele. Claro, muita gente duvidou. Diziam que era fraude ou alguma doença mental. Mas a resposta do Ed Warren para esse tipo de ceticismo era sempre um desafio. Ele dizia: se fosse doença mental ou uma farsa, por que as mesas se levantavam do chão? Os médicos não conseguiram explicar. E tudo isso nos leva ao vilão principal, o demônio Valak. E aqui que a história real e a história de Hollywood se separam, mas se separam de um jeito bem drástico. No filme, Valak é aquela freira assustadora. Mas, na mitologia real, em textos antigos de demonologia, Valak é descrito como uma criança com asas de anjo, montada num dragão de 2 cabeças. Absolutamente nada a ver com uma freira. Então, por que essa mudança toda? O produtor, James Wan, explicou. Ele disse que um demônio com asas parecia meio fora de lugar na história que ele queria contar. Ele sentia que precisava de algo mais pessoal e mais assustador. E foi assim que a freira demoníaca nasceu, uma decisão criativa. Então, no fundo, o que a gente tem é quase uma receita de terror. Você começa com os arquivos do Warren. Pega a lenda de uma freira fantasma. Adiciona os detalhes sinistros de uma possessão real. E aí, para dar um nome forte, uso de um demônio que já existe na mitologia, o Valak. E pronto. No final das contas, a freira não é a crônica de um único evento. É um pesadelo de cinema, sim, mas um pesadelo que foi costurado com vários fios diferentes de lendas e casos do mundo real. E isso deixa a gente com uma última pergunta, não é? O que, no fim, é mais assustador? O monstro completo que a gente vê na tela? Ou os pedacinhos de histórias reais que foram usados para criá-lo? A resposta talvez esteja bem nessa linha tênue entre os fatos e a ficção.